E aí, tudo bem, pessoal? Eu falei que eu não ia mais citar ninguém no meu canal aqui. Eu só ia citar fatos que aconteceram há muito tempo no meu canal por minha própria proteção, porque argumentar a pessoa pode argumentar, né? Mas a pessoa tem o direito de fazer o que quiser, né? Se a pessoa não se sentiu feliz com a argumentação sua. Porém, vamos lá argumentar. Eu estava na minha rede social, eu vi alguém compartilhando o vídeo do Super Xandão, né? E uma coisa que eu sei na internet, que quanto mais esquisito, quanto mais doente, quanto mais problemático, mais as pessoas elas vão compartilhar e ridicularizar, né? Porque a grande questão é que a internet é um mundo de informação, né? Que ninguém consegue acompanhar, entender e fica se alimentando com um monte de informação aleatória. E aí as pessoas querem entender o porquê que a pessoa está em estado de crise, né? E dentro da internet, o pessoal me considera o mais doente da humanidade, porque ninguém entende o que eu falo, ninguém entende o porquê que eu falo, ninguém entende, ninguém aceita a minha deficiência social, ninguém aceita o meu cabelo, a minha postura, o meu tom de pele, né? Algumas pessoas normais, né, até tentam ter razoabilidade, né? E eu viralizei muito na internet porque o pessoal achou que eu era louco babando, mas depois vê que eu sou meio chato. Minha loucura é louca babanda, mas só que ela é chata, né? Mas então vamos lá, vamos falar sobre o Super Xandão, né? O Super Xandão, né? Eu não sei qual que é o posicionamento dele, mas a primeira coisa que você percebe é que ele está sempre num nível de estresse surreal, né? Querendo, da mesma forma que ele vai na academia, sustentar algo impossíveis para ele ter grandes resultados, ele tenta aplicar esse princípio da academia na vida real. Porém, a partir do momento que o mundo é muito maior do que a gente e a gente quer ou sustentar, ou segurar, ou alguma coisa relacionada ao mundo, né? A gente acaba, como fala, a gente acaba entrando em erro, né? A gente acaba entrando se, acumulando carga, né? E se fadigando por algo, né? E o Super Xandão está até não seguindo o conselho de Salomão, né? Que a pessoa não pode trabalhar demais para a pessoa não se cansar, né? Trabalhar demais faz mal, tudo demais faz mal, né? E também não trabalhar faz mal. E, porém, a grande questão aqui do Super Xandão, a gente vê ele sistematicamente estressado com algo e, como fala, de saco cheio com aquilo, né? E ele acredita em ser forte, então a gente vê a soma dessas duas coisas, ele ser forte, suportar tudo, ele de saco cheio com a questão, a questão sendo impertinente, então ele tenta ser mais duro que a questão. Porém, a partir do momento que existe uma montanha e eu não vou aceitar a força da montanha em relação à minha pessoa, eu vou me autoconsumir nessa questão de obsessão por um ideal, não obsessão de destruir a montanha, né? Porque a pessoa pode criar uma obsessão de destruir a montanha, mas a pessoa também cria obsessões por ideais. E isso, né, faz com que o Xandão sempre esteja extremamente cansado, estressado, com o saco cheio das coisas, apertando o botão de dane-se, né? Uma pessoa, como fala, que está com o saco cheio de tudo, né? Mas ele continua, né, dirigindo pro abismo, né? E achando que ele vai ter algum momento que ele vai conseguir reverter a situação. E isso acaba criando uma conclusão lógica, né? Um propósito estabelecido ou uma solução lógica da soma das questões inerentes, né? Que ele é um cara que vive reclamando, vive chorando e não tem vontade de fazer nada e tá, como fala, encaminhando para sua própria ruína, né? Ou seja, o Super Xandão está sempre no absurdo do absurdo, cobrança sistêmica e o papel de que ele precisa passar de que é uma pessoa que vai suportar todas as dificuldades, né? Mas aí que vem a questão, o,
nunca uma pessoa ela pode estar no seu limite, né? Ela sempre tem que usar o mínimo da força dela, né? Para entender as tendências da sociedade e tentar lidar com essas tendências. Nunca... Ele não bate de frente no argumento dele, mas ele, como fala, ele não aceita algo porque ele acredita em outra coisa e diz que aquilo ali é errado e o que ele acredita é certo, né? Mas isso... ele não é inimigo de ninguém, mas ele se opõe a toda a ideia que não se baseia nos princípios que ele acredita, né? Então o Xandão, como que é mesmo? Desculpa, o Super Xandão, né? Ele acaba se tornando um alvo pela teimosia dele, né? Isso não é bom, isso não é bom, né? E eu mesmo, toda vez quando eu vejo que o inimigo é maior, é mais forte, é mais perigoso, ou que esse inimigo se juntou com um grupo ainda muito maior, eu tomo medidas de proteção. Ou eu fujo, ou eu finjo de morto, né? Ou eu tento, como falo, dançar conforme a música, né? Para tentar manter a minha integridade física, mental e espiritual íntegra, né? Para ou aceitar uma situação necrófila, né? Ou tentar fugir, né? Para sobreviver, né? Então, como eu posso dizer para você, um sábio ele nunca vai bater de frente com algo, e ele batendo de frente com tudo, mas não atacando as coisas, mas se opondo porque ele acredita que existe um ideal maior do que ele. O Super Xandão ele acaba, como fala, se auto-sabotando e colocando um alvo na cara dele, né? Sendo condenado, sendo xingado, sendo todos contra ele, né? E ele não vai arredar da posição dele porque ele tem uma fé, né? Porém, eu acredito que muitas vezes a nossa saúde mental é muito maior do que os nossos ideais, né? E tudo nunca foi feito em um dia, né? Uma luta nunca foi feita em um dia. Eu mesmo, desde que eu me entendo por gente, eu acredito que eu já estou há 25 ou 26 anos lutando por um sonho, né? Que eu não consegui realizar, que eu prometi e não consegui cumprir, mas eu continuo lutando por esse sonho, né? E dentro desse sonho que eu não tive a minha conquista, eu já tive lágrimas e tristeza, eu tenho alguns momentos bons na minha vida, né? Então eu falo aí pra vocês, pessoal. E o Xandão, Super Xandão, ele é muito chorão dentro do canal dele. Porém, existe toda uma questão, mas existe a habilidade de ele virar o jogo pro lado dele, né? Ele está sempre se opondo, ele não está nem enfrentando, ele está sempre se opondo. Não, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito não sei o que, eu não aceito tal coisa. E isso não demonstra de que ele é forte, mas demonstra que ele está sofrendo, né? Mas um homem que sofre por um ideal é um homem com honra. Falei para vocês.